Queridos, tem pessoas, tem homens, tem mulheres, queridos, que já não estão mais no centro do propósito de Deus, queridos, não porque pecaram, mas porque se distraíram. E nem sempre, irmãos, o inimigo ele quer nos derrubar. Ele só precisa te manter distraído. E o que tem te distraído, irmãos? O que tem feito você perder o foco? Boa noite, igreja. Queridos, nós estamos em constante evolução, amém? Eu nunca imaginava, queridos, que eu ia pregar com um tablet. E o Paulo hoje me veio com um tablet, que ainda mais queria que eu pegasse um microfone. Digo, cara, você tá de brincadeira comigo, né? Eu nervoso aqui, eu já querendo descer para que possa ser visto menos, e você vem com essa tecnologia pro meu lado, cara. Primeiro eu tenho que aprender a mexer com isso daqui. Queridos, eu tenho uma palavra bem simples, queridos. Mas eu creio sim que ela vai falar aos corações. Da mesma forma que falou o meu, queridos, quando eu estava preparando essa palavra. Foi uma luta, foi bastante luta, queridos, para preparar essa palavra. Talvez por causa do tema. Foco e distrações. É um tema, queridos, que mexe muito com a gente. E eu não quero, queridos, nem entrar no mérito do pecado. Mas muitas vezes, queridos, nós somos distraídos. E as distrações, queridos, nos fazem perder o foco. E o nosso foco é Cristo. Amém? Irmãos, o que tem feito vocês se distraírem? O que tem distraído vocês? Eu não quero nem entrar no mérito do pecado, queridos, porque talvez você fale, é o pecado, é mentira, é fofoca, tal. Sim, queridos, o pecado, ele nos distrai, queridos. Mas nem sempre o pecado, ele é uma distração. Quantas vezes, irmãos, nós começamos alguma coisa com Deus e não terminamos? Paulo colocou aqui sobre o jejum, né? Muitas vezes a gente inicia um jejum, 1 dia, 2 dias, no terceiro dia você sente aquele cheirinho gostoso de almoço, né? Eu tô tendo uma luta que tô com a minha sogra em casa, irmãos. A filha é uma baita de uma cozinheira, mas a sogra é... Então, queridos, a luta é muito grande, irmãos. A hora que chega na hora da janta, do almoço, aquele cheirinho de rango, dá vontade de desistir, né? Senhor, amanhã eu continuo esse jejum. Quantas as vezes, irmãos, nós iniciamos um propósito com Deus, de iniciarmos uma devocional. Senhor, todo dia às 7 da manhã eu vou fazer minha devocional. E até começamos bonito, irmãos. Primeiro dia, segundo dia. Mas depois de uma semana, queridos, de repente começa a bater o sono. Ontem eu acordei muito de manhã, trabalhei até tarde, estou cansado. Hoje eu vou fazer minha devocional meio-dia. Daí chega meio-dia, queridos, o celular toca, é uma mensagem que vem, é um vídeo, qualquer coisa, queridos, vem para me distrair. E assim, queridos, passa uma boa parte do meu tempo, queridos, sendo distraído por coisas. Queridos, tem pessoas, tem homens, tem mulheres, queridos, que já não estão mais no centro do propósito de Deus, queridos, não porque pecaram, mas porque se distraíram. E nem sempre, irmãos, o inimigo ele quer nos derrubar. Ele só precisa te manter distraído.
E o que tem te distraído, irmãos? O que tem feito você perder o foco? Muitas vezes, queridos, nós somos distraídos por coisas que são legais fazer, por coisas que não são imorais. Somos distraídos por coisas, queridos, que não agridem a nossa fé. São coisas, queridos, que nós somos distraídos, coisas que nós estamos acostumados a fazer. Queridos, a distração, queridos, ela nos faz perder a presença de Deus. Olha o que está escrito lá no livro de Lucas 10, 41. Marta, Marta, você está agitada e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma só é necessária. Mas apenas uma coisa só é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, quando eu entrei nesse texto, parece que eu estava lá naquela casa junto, irmãos. Parece que eu estava lá num canto, olhando Maria na presença de Jesus, desfrutando da presença de Jesus, ela sendo ensinada por Jesus, sendo ministrada por Jesus. E Marta, queridos, agitada. Ela estava agitada, queridos, com coisas que são legais de fazer. Eu pude imaginar assim, queridos, ela limpando a casa, passando pano, tirando o pó de um armário, limpando um vidro, lavando roupa, passando roupa. Queridos, ela estava totalmente distraída com coisas que não agridem a sua fé. Mas Maria, queridos, escolheu a melhor parte, que era estar na presença de Deus. E muitas vezes, queridos, nós somos distraídos e acabamos perdendo a presença de Deus, queridos, por coisas. O que nós temos perdido? Com o que nós temos se distraído, irmãos? Quem sabe com um hobby? Quem sabe com futebol? Quem sabe, meus irmãos, eu estou me distraindo com trabalho excessivo? Podemos trabalhar ou não? Claro que podemos, queridos. É necessário trabalhar. Mas muitas vezes o meu trabalho, ele me afasta da presença de Deus. O meu ministério, todos nós temos um ministério, todos nós temos um chamado, queridos. Mas nós temos que prestar atenção e cuidar, queridos, porque o nosso ministério também, ele pode nos tirar da presença de Deus, queridos. Eu conheci vários pastores, queridos, que colocavam ali maior parte do seu tempo, queridos, preparando palavra, cuidando de vidas, agitados, queridos, preocupados com a igreja, com o que a igreja vai andar, preocupados muitas vezes com a liderança, preocupados, queridos, com o ministério, e acabou perdendo o foco, irmãos. Acabou se distraindo e perdendo a presença de Deus. Agora, esses dias, eu soube notícia de um pastor que foi meu pastor. Ele era um cara extremamente focado, perfeccionista. Tinha que estar tudo certinho para ele. Tudo certinho. Cara que arrumava, fazia. Ia dormir tarde da noite preparando palavras, cuidando de vidas. Agora, esses dias, queridos, eu soube que ele se separou da mulher por causa do excesso de trabalho. E hoje ele perdeu o foco, queridos, foi distraído pelo próprio ministério. E acabou deixando, queridos, o seu ministério. E hoje trabalha de frentista. Queridos, cuide com
as distrações. Cuida com as distrações, irmãos. Cuida com os sonhos. Às vezes os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. E Ele acaba nos distraindo. Trabalho com um amigo. E o sonho dele era ter uma chácara. O cara muito trabalhador, o poder aquisitivo dele é bom financeiramente. E ele comprou uma chácara, até conheço a chácara dele. Esses dias eu estive lá, descobriu que eu faço casco de cavalo e digo, cara, você vai lá fazer os cascos dos meus cavalos. E eu estive lá, irmãos. Uma chácara muito bonita, dá um alqueire mais ou menos. Realizou o sonho dele. Montou a chácara, fez uma casa, tem 3 tanques de peixe. Muito linda a chácara. Esses dias ele me ligou, Maurício, cara, agora tô de treta com a minha mulher em casa. Agora é do trabalho para a chácara, da chácara para o trabalho, e minha esposa está por aqui comigo. Eu não tenho tempo de sair com minha esposa, de brincar com meu filho. Queridos, às vezes um sonho ele pode se tornar algo que me distrai. Embora ele não seja cristão, queridos, ainda, eu estou orando por ele. Mas o fato, queridos, que eu posso me distrair com as coisas que são legais, irmãos. Quantos aqui não sonham em ter uma chácara? E é legal ter uma chácara. É bom ter uma chácara. Mas talvez, queridos, isso possa atirar a você do foco. Talvez isso possa consumir maior parte do seu tempo, queridos. E por causa de um sonho, por causa de um hobby, queridos, isso pode tirar o teu tempo de cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos de estar na presença de Deus para ficar em casa fazendo qualquer coisa, irmãos. Trabalhando. Esses dias eu estava indo para Paranaguá, bem no dia do meu aniversário, um irmão me ligou. Ô, Maurício, parabéns e tal. Cara, eu tive uma impressão assim de você. Que você deve voltar a fazer as coisas que você gostava. Eu tive a impressão que você não tem feito mais isso. E isso tem te consumido. O trabalho tem te consumido. Todos nós temos contas para pagar. Mas eu tive a impressão que você precisa fazer aquilo que você fazia. Você está trabalhando demais, cara. Você precisa recuperar suas energias. Volte a fazer aquilo que você fazia. Talvez seja uma coisa bem simples. E eu pensei comigo, cara, tem tudo a ver. E sabe o que me renova minhas energias, meus irmãos? É colocar um sofá na minha sala e passar algumas horas deitada com a minha esposa, conversando. E por causa das preocupações, queridos, por causa do excesso de trabalho, preocupações em não deixar boleto vencer, eu não tenho feito isso, queridos. E isso realmente estava me consumindo. Eu fiz um voto domingo passado, talvez vocês viram que eu não compareci no culto, mas foi o dia que eu digo, hoje eu vou recuperar minhas energias. Vou colocar o colchão na minha sala, vou deitar com a minha esposa, renovar minhas energias. Queridos, o que tem distraído você? O que tem feito, queridos, com que você perca a presença de Deus? Interessante, queridos, que somos uma igreja, mas precisamos, queridos, de manter o foco que é Cristo. Olha o que está escrito lá em Efésios 5:15.
Olhai, pois, diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Queridos, essa palavra o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Se ele escreveu isso, queridos, se ele advertiu a igreja, queridos, é porque alguma coisa de errado estava. E sabe o que Deus fala para você essa noite? Andem como sábios. Andem como sábios. Não se distraiam. Não se distraiam. Andem como sábios. A distração, queridos, faz perder a oportunidade. Vocês já ouviram aquele ditado que um cavalo encilhado ele passa somente uma vez na sua frente? E quantas vezes, irmãos, nós acabamos perdendo a oportunidade? A oportunidade de ter um crescimento espiritual, de andar com pessoas, de aprender, fazer um curso. Paulo falou agora sobre esse curso que tem incentivado os homens, tem feito com que os homens descubram sua verdadeira identidade. Quantas vezes nós temos perdido essa oportunidade, queridos? Às vezes ficamos em casa de boa e perdemos a oportunidade. Olha o que está escrito lá em Mateus 14, do 28 ao 30. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas ao perceber a força do vento, ficou com medo e começou a submergir. Clamou o Senhor, salva-me. Irmãos, aqui eu vejo que Pedro ele perdeu uma oportunidade. A oportunidade, queridos, de ter um encontro com Jesus. Ele perdeu a oportunidade de andar por sobre as águas com Jesus. Ele até deu 1, 2 passinhos, mas quando ele olhou as dificuldades, quando olhou o vento, as ondas, ele perdeu o foco. Parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as dificuldades. Interessante que ele começou a afundar. Irmãos, quando nós perdemos o foco, quando nós paramos de olhar para Jesus, nós começamos a afundar, irmãos. O que tem feito com que você perca a oportunidade? Pedro perdeu uma oportunidade, querido, de ter um encontro real com Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós perdemos a oportunidade de sermos um bom líder, de caminhar com pessoas, queridos, porque não focamos em Jesus. Porque nós focamos nas nossas dificuldades. Às vezes eu falo para Dani, cara, o púlpito não é para mim, cara. É o lugar que eu mais fico desconfortável aqui. Me sinto muito desconfortável aqui, irmãos. Mas nós não podemos fazer a nossa vontade. Nós temos que fazer a vontade de Deus, irmãos. Jesus, ele estava numa cruz e ele não estava confortável naquela cruz. Mas ele não estava fazendo a vontade dele. Ele estava fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes, queridos, nós perdemos a oportunidade de ter um crescimento espiritual. Perdemos a oportunidade, queridos, de andar com pessoas que nos impulsionam. Porque nós se distraímos. Porque nós perdemos a oportunidade.
Esses dias eu estava em casa, chegou uma mensagem para mim, um pastor me fazendo um convite. Maurício, eu vou fazer aquele curso que o Paulo fez, o college lá. Vamos fazer junto, você vem até aqui em casa, daqui de casa a gente vai para Curitiba, diminui os custos. Vai ser bom para você, para mim, nós dividimos as despesas. Eu fiquei interessado, liguei para o Norberto, perguntei o preço, ele me passou o preço, ele falou assim, cara, mas veja, faça você a tua proposta de pagamento. E aí eu comecei a me informar com aqueles que fizeram, conversei com o Paulo, como é que é esse curso? É bastante puxado, por causa do meu trabalho, é difícil estudar, queridos, no trabalho. É muito puxado, cara. Será que eu vou conseguir dar conta de terminar? Porque se eu pegar para terminar, para fazer, queridos, eu vou querer fazer. Perguntei para o Charles, que iniciou o curso e acabou parando no caminho. Perguntei para ele, Charles, como é que é? Digo, cara, é bastante puxado. Você tem que correr atrás de livros, estudar, ler, tem metas para atingir, tem tantas horas de leitura, tem devocional, tem tantas coisas para fazer, cara, é bastante puxado, é muito bom, mas é bastante puxado. E eu no começo, irmãos, eu estava bem impulsionado para fazer. Mas eu confesso, queridos, que eu perdi o foco. Não foquei em Jesus e perdi a oportunidade de fazer o curso. Comecei a olhar as dificuldades, comecei a olhar aquilo que é difícil, aquilo que talvez fora da minha realidade. E acabei não fazendo esse curso, irmãos. Perdi a oportunidade. Só daqui 2 anos agora. Talvez você, irmãos, tenha um chamado. Você tem dons. Mas está perdendo a oportunidade, queridos, por causa de dificuldades. Talvez você tenha um chamado de cuidar de pessoas. Talvez você tenha um chamado de ser um pastor. Talvez você tenha um chamado de estar aqui no louvor. Mas de repente, queridos, está sendo distraído pelas dificuldades, por aquilo que é difícil de se fazer. E às vezes você acaba perdendo o foco. E enterrando o seu chamado. A hora que nós estávamos ali no louvor, que Deus estava lá atrás, e o Paulo falando sobre cura, me veio a impressão, sim, queridos, que além da cura física, hoje o Senhor quer restaurar ministérios. Muitas vezes nós olhamos para pessoas, focamos pessoas, queridos, e nós começamos a ver os desafios maiores do que eu, porque não focamos em Jesus. Lembro, queridos, aqui dos 12 espias que foram enviados para Canaã, para visitar a terra, para ver como que era a terra. 10 vieram falando, é terra de gigante. É terra de gigante. Nós somos como gafanhotos perto deles. Mas o interessante é que 2 veio falando, é terra onde emana leite e mel. E essa terra, queridos, que o Senhor quer colocar em tuas mãos. Tem gigantes, tem gigantes. Vai ter desafios, vai ter desafios. Mas quem colocou vocês nessa obra, queridos, é Deus. Amém? E Ele quer restaurar chamados nessa noite. Restaurar ministérios aqui, queridos. Talvez você já não está se achando mais naquilo que está fazendo.
porque você tem focado em pessoas, queridos. Mas o nosso único foco, queridos, é Jesus Cristo. E foi Ele que colocou nessa missão. As distrações, queridos, faz nos esquecer quem somos. Lembra da parábola do filho pródigo? Eram 2 irmãos. Eles tinham o mesmo pai. Tinham os mesmos direitos, irmãos. Mas ele acabou sendo distraído por aquilo que o mundo tinha a oferecer a ele. O que tem te distraído, irmãos? Nós somos filhos, irmãos. Mas muitas vezes nós, sendo filhos, às vezes nós se esquecemos a nossa origem. Nós acabamos se esquecendo quem nós somos em Cristo Jesus. E acabamos sendo levados pelas distrações do mundo. Olha o que está escrito lá em 2 Samuel 11, versículo 2. E aconteceu que ao cair da tarde, Davi se levantou da cama e começou a passear pelo terraço do palácio. E viu do terraço uma mulher que estava se banhando, e ela era extremamente formosa. Queridos, é bom a gente lembrar quem Davi era. Davi, ele era um pastor de ovelhas, um homem segundo o coração de Deus, ministro de louvor. O homem tocava uma harpa que era só ele. Um homem valente, a palavra fala que ele matou leão, urso, um gigante. Um homem extremamente, queridos, compromissado com Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Nós lemos, queridos, que quando ele tocava, a alma de Saul, ela se aquietava, por causa da presença de Deus que tinha Davi. Ele expulsava os demônios de Saul com a sua adoração, queridos. Um homem segundo o coração de Deus. Mas nós vemos aqui, irmãos, que ele acabou se distraindo. Nós vemos, queridos, que Israel estava em guerra, os reis estavam em guerra. E o que ele estava fazendo em casa, queridos, em tempos de guerra? Há momentos, queridos, que nós acabamos se distraindo em tempos de guerra, irmãos. Às vezes nós temos que estar no campo de batalha, irmãos. Vai chegar momentos que nós temos que estar com a espada na mão, na luta. E o que Davi estava fazendo em casa? E aqui fala que ele estava dormindo até mais tarde. Não sou contra quem acorda mais tarde, irmãos. Até por isso que senão eu vou ter problemas em casa, né? Mas Davi acordou tarde, estava de boa, andando sobre o palácio. E ele foi distraído, irmãos. Eu não quero entrar no mérito do pecado, irmãos, mas essa distração levou à queda de Davi, irmãos. Um deslize, irmãos, eu posso colocar meu ministério água abaixo. O que tem feito com que você se distraia? Como que está teu ministério? Como que está a tua intimidade com Deus, irmãos? Você tem buscado a presença de Deus?
Você tem buscado diariamente ter contato com Deus, queridos? Você tem buscado foco, queridos? Você tem focado em Cristo? Ou tem focado no teu passado? Olha o que está escrito lá em Filipenses 3, versículo 14. Uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo por o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu sigo em direção ao meu alvo. Eu deixo para trás todas as coisas. A palavra fala, queridos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não interessa, queridos, aquilo que você fez no passado. O teu passado, queridos, ele não define o teu presente hoje. O que é passado, irmãos. Vamos seguir o exemplo de Paulo, não vamos focar no passado, vamos focar no nosso futuro, no nosso chamado, naquilo que Deus tem para mim, naquilo que Deus tem para você, irmãos. Vigilância espiritual, a grande comissão. Todos nós temos uma grande missão, amém? Qual que é essa missão que Deus te deu? Qual que é o lema desse ano? Fazer discípulos. Nosso lema, queridos, é fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Focar na nossa missão. Aquilo que passou, passou, queridos. Agora nós focamos na nossa missão. Aquilo que Deus tem para mim e para vocês, irmãos. Olha o que está escrito lá em Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, a palavra não fala apenas em orar, ela fala também para vigiar. O diabo vai tentar tirar teu foco, vai tentar te destruir. Nós fazemos o natural e Deus faz o sobrenatural. Vamos ser vigilantes, cuidadosos, acima de tudo, sensíveis à voz do Espírito. Irmãos, Deus tem chamado a você a ser vigilantes. Que nós não possamos, queridos, em tempos de guerra, dormir até mais tarde. Há momentos que nós podemos descansar, sim. Mas vai ter momentos, queridos, em que nós vamos ter que ir para o campo de batalha. Irmãos, não há mais tempo, queridos, para mim ficar perdendo tempo com distrações, com aquilo que o mundo tem a me oferecer, queridos. Nós temos uma grande missão, amém? Não se distraia, irmãos, com aquilo que o mundo tem a oferecer para você. Que você possa focar no teu trabalho, no teu chamado. Que você possa buscar em Deus, queridos. Deus conta com você, irmãos. Deus conta com você. Isso não quer dizer que Deus precisa de você. Deus conta com você, irmãos. Deus, ele não necessita de você. Ele tem uma grande obra para fazer aqui em Virtimarsum, amém? E ele conta com você. Isso não quer dizer, queridos, que por ele contar com você, não quer dizer, queridos, por você ter um grande chamado, ter um ministério. Isso não faz de você, queridos, um ser indispensável. Não faz de você, queridos, uma criatura sobrenatural. Deus tem um chamado sim sobre a tua vida, irmãos. Deus necessita de você. Não quer dizer que Ele precisa de você. Quer que eu dê um exemplo? Pastor Paulo. Se Deus manda o pastor Paulo lá para Ponta Grossa, vai abrir uma igreja lá. E o Paulo fala assim, não, eu não vou.
a igreja lá em Ponta Grossa vai deixar de existir? Deus precisa do Paulo? Não. Mas Deus conta com o Paulo, que ele vá e faça a obra dele. Deus está contando com o teu ministério, irmãos. Deus conta com o teu chamado, Deus conta com os teus dons, Deus conta com os teus talentos. Quantos talentos, irmãos, nós temos escondidos aqui dentro da igreja? Quantas pessoas que tenham condições de estar caminhando em um grupo, na liderança, nos jovens, aqui no louvor. Quantos chamados aqui, queridos, enterrados por causa de distrações, irmãos. Pessoas que têm um dom, que têm um talento, irmãos. Pessoas que gostariam de estar ali no Kids, que têm um chamado, mas talvez por causa das circunstâncias, por causa das dificuldades, irmãos. Queridos, Deus conta com você. Deus conta com o teu ministério. Deus conta com você, queridos, para que a obra ela venha a crescer. Amém, irmãos? Se você não quiser fazer, irmãos, quem vai perder é vocês. A obra ela vai continuar crescendo, rompendo. Deus vai continuar falando. Mas nós somos obedientes, irmãos. E nós vamos estar exercendo a nossa função como igreja. Fazendo discípulos. Crescendo, fazendo discípulos. Queridos, eu não sei se essa palavra ela falou com o teu coração. Mas talvez você tenha um chamado, irmãos, escondido. Talvez você tenha um dom. Talvez o teu ministério, queridos, não esteja fluindo porque talvez você perdeu o foco, começou a olhar para o vento, começou a olhar para as ondas e não está olhando mais, queridos, para Jesus, não está focando mais em Jesus. Essa noite, queridos, é uma noite que Deus vai restaurar chamados aqui. Amém?